Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada de Ela Podcast por Carol Ken. Hoje estamos aqui para gravar o segundo episódio dessa nova temporada para falar sobre elas e os investimentos. Eu trouxe hoje aqui duas lindas, queridas, maravilhosas, inteligentérrimas. Existe essa palavra? Já vou começar tomando bronca da advogada aqui. Vocês vão ver, o nível da conversa é outra. Então, para quem não me conhece, sou Carol Ken, Master em Gestão de Negócios, Head de Novos Negócios na Lince Investimentos, que, por sinal, é nossa patrocinadora oficial desta nova temporada. Espero que vocês gostem. Já aproveitem, curtem, compartilhem, apertem os sininhos, curtam com as amigas e as inimigas também, elas serem pessoas melhores sempre. Sem mais delongas, a gente vai continuar aqui esse papo gostoso, delícia. E hoje a gente vai continuar essa nossa jornada de elas e os investimentos, né? E eu quero entrar num assunto de como as mulheres excepcionais, né, equilibram carreiras e vida pessoal. Porque não dá para a gente separar, nós somos uma pessoa só. E como que a gente consegue trilhar? Nós temos mulheres maduras, com mais de 30 anos aí de mercado financeiro, né? Então, quem veio conversar sobre esse assunto com a gente hoje? Angélica Blanco Rocha, que é sócia, head de planejamento sucessório aqui na Lince, né? E eu trouxe também a Gislene Lima. Falei certo, Gi? Gislene. Então, é óbvio. Corta e vou falar de novo. Estamos aqui com a Gi Lima. Gislene Lima, maravilhosa, mais de 30 anos de mercado financeiro, uma pessoa incrível. Não vou contar um segredo de rainha do rodeio, mas já contei. Quero saber um pouco mais sobre isso, viu? Você vai me contar, essa mulher linda. Para começar, eu vou falar um pouquinho da Angélica. Angélica Blanco, integridade e inovação no setor financeiro e jurídico. Setor financeiro e jurídico, duas especificidades muito específicas. Duas especificidades muito complementares, né? Mas traz um quesinho ali de equilíbrio, e eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. É uma empreendedora multifacetada, com uma rica trajetória no setor financeiro e jurídico, filha de Jesus e Mercedes, casada há 27 anos com o Zezo e mãe do Guilherme. Gente, é uma família tão linda. Não vou falar que é família Margarina, porque eu sei que é uma família cristã. E já tô dando um spoiler de porque é tão perfeito. Não é perfeito, a gente sabe, né? Formada em letras, é maravilhosa. Ao longo dos 25 anos, atuou como sócia e advogada de 3 escritórios, tanto nacionais quanto internacionais. A chiquérrima fala 3 línguas. Você não fala inglês comigo que vai dar ruim. E Eu você só sabe entendo que how much is this? eu não esqueci de te contar que eu aprendi Libras e eu fui intérprete de Libras também durante um tempo, mas assim, foi uma fase da vida, mas foi uma fase boa também. Talentos especiais, além de todos esses talentos que a gente vem falando, ela adora conectar pessoas, criando redes de oportunidades que enriquecem suas relações profissionais e pessoais. Ela se inspira sempre nas suas frases na Bíblia, então é muito presente esse estado cristão. Olha que lindo, gente, até eu amei essa apresentação. Se o Adriano tivesse aqui, ele já estava chorando. Depois a gente conta que o Adriano provavelmente ele vem na próxima temporada, que eu não vou trazer só as meninas, tudo bem que essa temporada, elas e os Eles já devem investimentos... estar com ciúmes, já. Como? Por que só as Só as meninas? meninas. Então, depois eles vão entender por que só as meninas, porque a gente faz muita baguncinha. Quando eles estiverem aqui, eu vou ficar mais séria. Mais Só séria, que né? não. Mais séria, só que não. Angélica, então, eu já fiz uma breve apresentação. Gi, já eu te apresento, né? A gente fala um pouquinho mais, mas eu quero aproveitar esse texto lindo e maravilhoso que eu fiz a leitura aqui para você continuar a sua apresentação, contar um pouquinho da sua trajetória e como é isso, né? Mercado financeiro, advogada, filho, sei que seu filho acabou de entrar na faculdade, casada,
mais de 20 anos, 5 anos, né? Vou para os 28 esse ano, Então, né? gente, eu Então, quero saber qual é o segredo, onde está toda essa estrutura. poxa, eu acho que uma coisa que você falou aí que me define bem é que eu gosto de fazer conexões. E quem gosta de fazer conexões gosta de mudanças. Então, a minha vida foi sempre feita de fases. Só que no começo eu não entendia que eu gostava das mudanças e eu sofria muito, porque eu falava, nossa, chegou ao final, acabou. E o meu marido, a uma certa altura, falou: não, não é que não deu certo. Eu falava que não tinha dado certo, ai, não deu certo porque acabou. Não, deu certo e acabou, chegou ao fim, agora vai começar um novo ciclo. E quando eu descobri isso, eu entendi isso, as coisas parece que ficaram mais claras, mais leves. Então, eu gosto das mudanças e agora eu percebo quando um ciclo está chegando ao final e o outro está começando. Porque a gente sofre, né? Quando alguma coisa boa acaba. Mas é muito bom quando uma nova começa. Isso é o bom da mudança. Meu marido fala que se um dia acontecer alguma coisa comigo, do trabalho para casa, que ele vai ficar perdido, porque eu nunca faço o mesmo caminho. O Waze dá um caminho, eu falo, ah, mas e se a gente fizer tal coisa, né? Será que não está melhor? Então ele fala, eu vou demorar para achar o seu corpo, porque você nunca faz o mesmo caminho. Quando eu ia buscar o meu filho na escola, ou no inglês, enfim, eram caminhos diferentes. Porque é isso, a minha vida é feita de mudanças. Eu estudei letras porque foi a minha faculdade do coração. Era o que eu queria ser desde pequena, professora. Eu queria ensinar. Eu acho que um dos meus grandes talentos, dons, é ensinar. E eu faço isso de maneira social, né? Numa organização sem social. E sou muito feliz. Mas eu achei que eu ia trabalhar com isso. Acabei indo para o direito e acabei passando pela área de sustentabilidade, quando nem se falava em sustentabilidade aqui no Brasil. Foi com um alemão, americano meio doido que me deixou muitas lições também, que eu fiquei triste quando acabou o ciclo, mas entendo que foi um ciclo. Bom, precisava acontecer, né? E durante todas essas fases, sempre conectando pessoas, e eu vejo como as pessoas vêm de uma fase para outra e a gente se reencontra e as coisas são renovadas. Acho que isso é grande. Mas tem permissão, né? Se você não se permite. Eu acredito que a velhice, né, a maturidade ou os anos de vida, como você quiser chamar, trazem isso. Trazem rugas, mas traz também Entendimento e olhar da esse vida, né? conhecimento da gente, dos nossos limites, de que as coisas acontecem, o bom e o ruim, que algumas pessoas vêm para ficar e outras vêm só para passar na vida da gente, né? E quando eu vejo as pessoas falando assim, né? Eu falo, ai, um dia eu vou falar isso. Eu não mudaria nada na minha vida. Faria tudo de novo. Pois eu mudaria muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Nos meus 20 anos, na minha adolescência, nos meus 30 anos, eu mudaria, faria de novo, Claro, diferente. Porque os meus erros me trouxeram até aqui também, junto com os meus acertos. Mas se eu tivesse que essa oportunidade começar, eu faria de novo, porque eu já sei o que aconteceu. Então faria eu tenho aquela diferente, coisa. E se eu só para tivesse ver o que que ia dar. feito uma outra escolha, o que, né? Você queria Algumas ver a coisas eu não bagunça, mudaria, né? Mas algumas eu mudaria com certeza. queria ver a bagunça. É. E só não, como que aconteceu você vir para o mercado financeiro? Eu estava como advogada, né? Que eu acho que a profissão ela não define a gente, mas a gente está advogado, a gente está assessor, a gente é definida por questões muito mais profundas, né? E, e o mercado financeiro sempre esteve rondando ali as minhas rotinas. Eu trabalhava com sustentabilidade dentro da esfera de empresas de capital aberto, hoje chamada B3, né? Então, a gente fazia ratings de análise de sustentabilidade das empresas que tinham dados para a gente analisar, que eram as empresas de capital aberto.
E estava ali, vendo todo aquele burburinho das ações Já e a estava tocando bolsa o abrir. coração, já estava assim, tô É, gostando e dessa meu conversa. sócio puxando a gente para esse lado, e foi justamente por isso que a gente se separou, porque ele tinha essa pegada mais financeira e eu ia mais para a gestão. E aí, quando eu voltei para o mercado jurídico agora, depois da pandemia, eh, surgiu a oportunidade de trabalhar como assessora de investimento numa, hã, numa corretora do Safra, né. E eu achei que era um projeto. "Ah, você topa ajudar a gente e tal?" Eu falei: "Claro." "Ah, mas precisa se certificar." Como estudar nunca foi um problema para mim, eu sempre gostei muito. Falei: "Vamos lá." E aí me certifiquei e quando eu Se vi. você falar para mim que a prova foi fácil, eu levanto e termino esse podcast. Não, não Agora. foi Ah, fácil, ótimo. mas Eu não vou me foi sentir tão. cheia de assuntos, alguns que eu já conhecia jurídicos, mas outros do mercado financeiro que eu, Não né, tive conhecia, né? que, Reaprender. aprender na realidade, né. E aí quando eu fiz essa prova e comecei a organizar essa empresa e comecei a atuar, eu vi que não era um projeto, que não dava para ficar mais ou menos, não dava para ficar 3 meses ou 6 meses ou 1 ano. Ou você Era algo. mergulhava ou. E aí eu fui me descobrindo. Foi nessa fase, um pouquinho antes, que eu descobri essa minha veia mais comercial, que eu sempre deixei. Acho que o advogado tem essa coisa de não vender, De deixar né? mais reservado, E, e distante. eu tenho um ótimo exemplo, assim, que é o meu irmão, que é um baita advogado, ele, o sócio, e foram eles que me trouxeram para esse mercado e me jogaram, e aí eu saí nadando e Adriano para cá, Elice para lá, e hoje nós Olha estamos aqui, aqui. chegou até aqui. Claro que não deve ter sido um caminho simples, assim como você está falando, né? Com tantos sorrisos, eu sei, né? Que nesse caminho a gente tem algumas Umas veias. ondas muito grandes para a gente ultrapassar, a gente cai, Mas a gente já levanta. vai falar um pouquinho mais sobre essas ondas e como você consegue se equilibrar neste, nestes papéis. E aqui eu quero falar um pouquinho com a Gi, maravilhosa, linda, que eu adoro, que já mora aqui no meu coração. Gi, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Fala um pouquinho para a gente sobre esses 30 anos de mercado financeiro. Mas antes de entrar nisso, eu quero relembrar um pouquinho quem é Gislene Lima. Quem é essa mulher maravilhosa que hoje está como assessora de investimentos aqui na Lince e já passou por vários momentos e várias oportunidades da vida. Com 35 anos de experiência no mercado financeiro, Gislene Lima é uma profissional dedicada, reconhecida por seu compromisso com a excelência e liderança inspiradora. Graduada em administração de empresas pela faculdade Anhanguera, lá em Valinhos, né? E formada em recursos humanos, por isso que tem esse coração gostosinho aqui com a gente, tenho certeza. A gente vai conhecendo e vai percebendo de onde vêm as habilidades, né? Em sua atuação como gerente de agência, a Gi liderou equipes de alta performance e realizou grandes feitos. Quero que você conte um pouquinho para a gente sobre isso, sempre valorizando o relacionamento interpessoal. Este apreço pelas conexões humanas é o que impulsiona em sua nova jornada no mundo dos investimentos. E aí, conversando, quem ainda não assistiu ao primeiro episódio, vai lá, dá uma corridinha, assiste o primeiro episódio. Curte, compartilha com as amigas e as inimigas. Vocês vão ver que o que une esse time de mulheres aqui da Lince tem muito a ver com a história de gostar das conexões, de gostar de pessoas e de se relacionar entre elas, né? Com uma carreira construída sobre pilares de amor, alma e integridade, Gislene Lima continua a deixar uma marca indelével. Você gostou? Foi de propósito. Indelével. Você vai falar, eu quero que você fale para a gente. Explique o indelével. Ai, olha que indelével. Promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e orientado para resultados excepcionais. Né? Então, quando a gente fala, são 35 anos de trabalho. Quem já trabalhou em banco sabe do que eu estou falando. Não é uma varejo, né? A agência não é um mundo muito fácil. Precisa ter farofa na veia, para não falar outra coisa na mesa. Desculpa, gente.
farofa na veia, e isso, né, acaba nos empoderando muito. Então, quero que você, agora, se apresente um pouquinho para a gente, conta um pouco dessa sua trajetória de mercado financeiro, né, de agência, como você veio parar aqui com essas conexões na Lince Investimentos e agora cuidando dos investimentos dos clientes. Com certeza. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Dando essa entrevista nesse podcast. Já é mais uma certeza de que Deus coloca você nos lugares certos, né? Olha aí, ó. Bom, vocês já sabem, né? Eu comecei o meu profissional aí com 19 anos. Entrei no Banco Bamerindos, eu não sei se as pessoas aqui lembram desse banco, a Muitas poupança pessoas não Bamerindos vão. continua numa boa. Então, entrei nesse banco e aí eu fui de Bamerindos para HSBC, em departamentos de pessoa física, pessoa jurídica. Logo depois eu fui promovida para o HSBC como gerente de agência. Assumi uma agência numa cidadezinha pequenininha do interior chamada Pedreira. Gente, lá tem cada porcelana que vocês vão ficar loucos. Eu ia falar, Mas tem cada enfim, pedreira. o negócio aqui não é falar de porcelana. Ah, mas eu já adorei a dica. A mulher é assim, Mas vamos. a gente vai que vai. E aí eu acabei voltando para Itatiba como gerente geral, onde eu liderei aí uma agência cheguei com 20 funcionários na época. Tinha PABs, tinha a USF, várias outras Só quem é do mercado vai departamentos. entender o que é PAB, o que é UF. O USF, né? Tá, mas vamos lá. E nesse período aí, eu tive muitos prêmios, ganhei muitos prêmios. Isso tanto do Bamerindos quanto da HSBC. Para vocês terem uma ideia, assim que eu assumi a agência do HSBC em Itatiba como gerente geral, logo em um ano eu coloquei 3.200 contas para dentro. Foram É um marco, hein? 3.200 contas para dentro, 15 Henrique, folhas de anota aí, pagamento, 3.200 contas para dentro. contas premium, que naquela época eu sabia do que ia acontecer? Não. Mas, na verdade, tudo isso parece bobeira, mas assim, tudo isso fez com que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Sim. Porque eu fui criando um relacionamento e, através desse relacionamento, fazendo pontes, né? E, através disso, o meu network cresceu demais. Cresceu muito. E eu sempre fui uma gerente geral que eu sempre me envolvia nos processos. Eu não só delegava, eu me envolvia. Eu queria saber o que estava acontecendo em todos os Não lugares. deixava o pessoal Não sozinho, deixava a né, peteca solto. E aí o que aconteceu? Eu acabei ficando com o contato desses clientes. Aí logo depois o HSBC foi vendido para o Bradesco, onde também fui muito feliz aí pelo período. Entrei no PDV e não deu nem um mês, o Safra me achou, gente. O Safra me achou e eu fui para o Safra. E fiquei na agência do Safra por praticamente 5 anos. E saí recentemente do Safra. Falei, agora não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu fui achada novamente. Pro Safra. Pro Safra, pela Lince. E assim, e nós estamos construindo um negócio legal aí, que é de relacionamento, que eu acho que é muito importante, né? A gente ter esse contato com o cliente. Se preocupar com o cliente, montar carteira, enfim, é um atendimento mais próximo. E querendo ou não, isso faz toda a diferença. A proximidade com os seus clientes, entendeu? E eu tenho muito sucesso com isso, porque a indicação também faz parte da minha vida. Então, você fecha um negócio com o cliente comenta, sei lá, num churrasco, num bar. Ai, meus investimentos, não sei, gostaria de abrir uma conta. Fala com a Gi. Fala com a Gi do Safra. Então, já virei, né, Gi do Safra, que vai dar um jeitinho aí de poder fazer o negócio do cliente, né? De fazer as informações, montar a carteira e tudo mais. Eu amo essa conversa com as mulheres, porque assim, a gente traz tanta riqueza numa apresentação de como você sai, da onde você saiu e para onde você chegou e como você chegou no mercado financeiro, né? Então fala de coisas riquíssimas como networking, como é importante a gente ter uma rede, como é importante a gente fazer relacionamento duradouro com os clientes, que não importem onde você vai estar, onde você vai estar, que as pessoas elas querem fazer com você, porque elas querem comprar não o seu produto, mas por que você faz.
quem você é. O que que a gente tá fazendo agora? O que que a Carol tá fazendo agora? Onde ela tá? Eu tenho clientes que me ligam, falam, o que que a Carol tá fazendo? Vamos ver. Ah, legal, isso eu faço. Eu tô precisando disso, então eu vou fazer isso com você também agora. Porque é da pessoa, é pessoal, né? E eu vou trazer um pouquinho um dado antes da gente entrar no tema, que as redes sociais, ela nos ajuda muito. Olha como é importante esse olhar, né? Porque eu uso muito a rede social para trabalhar, né, fazer posicionamento, principalmente trabalhar com branding. Mas, assim, as redes sociais, ao mesmo tempo que elas aproximam pessoas que estão distantes, elas afastam pessoas que estão perto. As redes sociais e as tecnologias. Então, quando a gente fala, traz tanto no primeiro episódio dessa temporada, né? Dessa terceira temporada, do Elas e os investimentos. Quando a gente fala de proximidade com o cliente, de olhar com cuidado, a gente não consegue fazer isso só pelas redes sociais, só no online. A gente precisa estar perto do nosso cliente, né? A gente precisa ter profundidade. As relações estão muito superficiais. As relações estão muito. Oi, tudo bem? Assina aqui. E não pode ser assim. Não dá, a gente precisa ter um pouco mais de calma nas relações. Na verdade, é cuidado. É o cuidado, a preocupação, se colocar no lugar do outro e realmente montar uma estratégia ali. A partir do De momento que longo você prazo, faz né? dessa forma, o cliente se sente, sente confiança em você. Você passa credibilidade. E aí as coisas começam a vir automaticamente, acontecem naturalmente, sem nenhum esforço. Muito bom, é isso. Então, de novo, a gente trazendo aqui outros elementos, né, para completar a nosso segundo episódio, né? Vamos entrar no assunto? Vamos, porque a gente se apresentou, falou como a gente chegou aqui no mercado financeiro. Então, só para relembrar para quem está nos assistindo, porque a gente já falou muitas coisas, porque nós mulheres somos assim, né? A gente troca de assunto e as pessoas nem percebem, Nem né? percebe. Nós estamos no terceiro episódio. Terceira Terceira temporada. temporada, o segundo episódio, e hoje nós estamos continuando essa nossa jornada, examinando como mulheres excepcionais, porque sim, eu considero vocês mulheres excepcionais pelas histórias de vocês, equilibram carreira e vida pessoal. Então, a gente vai entrar neste assunto, né? Vocês já deram uns spoilerzinhos aqui, né? Falando sobre o que move vocês, mas eu queria entrar nesse assunto. Quer começar, Angélica, falando para a gente um pouquinho como que você percebe esse equilíbrio? Se você acha que de fato há um equilíbrio, ou se é isso, né, não é tão equilibrado assim, mas funcionou? Eu acho que quando a gente olha de fora é equilibrado. Quando a gente está dentro, a gente acha que é uma bagunça, que a gente está correndo igual uma doida, que não está dando conta. Mas eu acho que não tem um segredo, né? Eu acho que existem alguns comportamentos e algumas escolhas que a gente faz que nos ajudam ou nos dificultam ao longo da vida. Com um filho de 17 anos, eu tenho falado para ele assim, incessantemente, que a escolha mais importante que ele vai fazer da vida não vai ser a profissão dele, porque a profissão ele muda, né? Visto que você já Agora, mudou quantas vezes? exatamente. Depois da fé em Deus, a escolha mais importante que ele vai fazer é a escolha da mulher que vai acompanhar ele durante a vida. E eu falo, olha, a escolha é sua, a mulher vai ser sua, as dificuldades ou facilidades vão ser sua. Então, eu vou ficar de fora, ou sofrendo como mãe, Ou vibrando. né, ou vibrando, mas assim, é a vida dele, então é a escolha dele. Então, pense e escolha direitinho, porque essa é uma escolha que faz a nossa vida mais difícil ou mais fácil. Eu acho que eu fui, assim, fui abençoada, eu acho que é uma graça, assim, né? Porque eu tenho um companheirão, assim, é uma pessoa que tá lá para sempre, né? E outra, eu acho que escolha que a gente fez foi a escolha de nos comprometermos. Então, essa é uma coisa que a gente sempre fala, assim, com os amigos. Fala, na nossa relação, nunca teve uma carta na mesa, igual você tá jogando baralho, quando você tem só tem carta boa pro outro. Você fala, esse ele precisa, eles precisa. Aí você acaba jogando uma que ele precisa. Né? O divórcio nunca foi uma carta dentro da nossa relação. Então, assim, isso Nunca foi uma opção. Não, isso não existe. Então, a gente
teve os nossos perrengues ao longo desses 27 anos, mas a gente sabia que a gente estava comprometido um com o outro, assim, indelevelmente. Indelevelmente. Ai, que lindo! A gente estava muito comprometido, né? Então, e aí torna as coisas mais difíceis, porque você tem que perdoar muito mais, você tem que se acalmar muito mais, e ele é sempre Tem quem mais vem pedir maturidade. perdão, assim, 90% das vezes, né? Ele não Então, vai ouvir esse podcast, claro. né? Mas assim, ele é uma pessoa que me ajuda. Eu acho que essa foi uma boa decisão que me ajudou em outras áreas, né? Na É área, uma assim, parceria que então, acaba olha, eu vou seguindo. fazer uma segunda faculdade, vai. Olha, eu vou fazer uma especialização, vai. Olha, eu vou viajar a trabalho, vai. Eu vou fazer outra especialização, vai. Eu vou mudar de área. Oi! Oi, vai, né? E é Então, foi recíproco, isso. assim, do outro lado, ele também tem. Houve momentos em que ele precisou mudar e você Sim. disse: Eu estou aqui, agora é sua vez, vai. E para homem a gente só sinaliza, né? A gente não fala muito, né? A gente só fica lá aguardando a ficha deles caírem, né? Então, é isso que eu faço. Muitas vezes eu nem falo muita coisa, mas ele sabe que eu tô ali. Esse é um outro segredo, né? Eu acho que esse comprometimento e essa questão de você não viver para ser feliz. Não acredito nisso. Eu acho que o seu propósito na vida, no mundo, não é ser feliz. Então, quando você casa, você não casa para ser feliz. O casamento é uma relação onde você quer fazer o outro feliz. E se isso dá certo, é perfeito, porque eu vou sempre pensar na felicidade dele e ele vai pensar na minha felicidade. Você me trouxe um pensamento aqui, que é uma frase que eu costumo dizer, né? Que para mim é uma verdade, que amor, né? Amar é uma decisão. Você decide amar e amar todos os dias. Não é assim, eu. Porque o primeiro sentimento não é esse. O amor, ele é uma construção. Então, você tomar essa decisão e colocar o divórcio não é uma carta que nunca esteve no Na nosso mesa, jogo, lá na no nossa nosso. mesa. Isso faz todo sentido para mim com essa frase, porque você decidiu amar esse companheiro e amar essa família, né? Que faz muito mais sentido do que se a gente pensar propriamente dito só na felicidade, porque não é isso, né, que vai Tem permear. momentos que você não Que, tá é, feliz que você nem e gosta tanto dele nem naquele momento. gosta e tá com É, raiva é. e, né, e não concorda e não quer ficar perto, mas a gente sabe que aquilo, quer dizer, a gente trabalha para que aquilo passe. E se não fosse, se o amor não fosse uma ação, né, se fosse um sentimento, Deus não teria mandado a gente amar o próximo como a ti mesmo. Não seria o segundo mandamento de igual importância como o primeiro. Então, se ele fala para a gente fazer alguma coisa, eu não acredito que Deus é Tá nos irracional enganando, né? vai mandar a gente fazer algo que a gente não consegue. Então, é algo que não é fácil, mas dá trabalho, mas é possível. E eu Parabéns, que acho que é coisa esse linda. equilíbrio, assim, são várias coisas, não é É uma uma coisa coisa só. só, né? Eu tive ao longo da vida pessoas na esfera profissional que me deram muitas oportunidades. Isso foi, assim, também muito importante. Eu sempre empreendi, eu acho que eu trabalhei com carteira assinada, CLT, eu fui secretária numa agência de viagens, depois eu fui para a Varig. Fiquei 4 anos na Varig, lá no aeroporto de Guarulhos. Nem existia o Terminal 2, era só um. Eu estava lá quando inaugurou o 2 e já tenho 3, enfim, muito antiga. Mas eu sempre fui sócia, sempre fui empreendedora, sempre trabalhei com essa questão da mudança, né? Engraçado que eu sou casada com o mesmo homem, eu sou da mesma igreja batista a vida toda, nunca mudei, nunca mudei de cidade, sempre sou de São Paulo, fui de São Paulo, sou de São Paulo, sempre morei aqui, mas eu gosto de mudança. Mas eu tenho umas coisas que não mudam na minha vida. São os pilares, assim. Porque você tem raízes fortes. E E talvez essa isso me dá, perpetuidade, isso me dá assim, muita segurança para essa perpetuidade de trilhar caminhos. casamento, de família, de equilíbrio, né? É porque você tem raízes fortes e a maleabilidade, falei essa palavra 2 vezes já hoje, maleabilidade de mudança, é porque você tem uma segurança, você tem um porto seguro, você tem uma base que você construiu forte, né?
aquela que está fazendo uma de psicóloga. Não sou psicóloga, gente, eu só gosto de conhecer pessoas, entender sobre pessoas. E fico muito feliz quando a gente vê uma história. É porque eu sou divorciada, né? Conheço muitas pessoas do mercado financeiro que são divorciadas, porque sim, é uma característica é, das mulheres desse segmento, não só desse segmento, mas a gente percebe que quando a gente precisa ser muito forte, quando a gente entra muito em disputas e quando a gente precisa se posicionar, o relacionamento acaba, né? Sofre e aí acaba chegando ao fim, né? Então, meninas, pessoas, né? Todos vocês que estiverem assistindo, se puderem, não coloquem a cartinha do divórcio, porque ele machuca as crianças, os filhos, né? Ele não Eu acho que o divórcio, ele é difícil. É que quando a gente está num relacionamento difícil, a gente acha que o divórcio é é, a solução, mas é né? difícil Em também. algumas São, situações, ele é a solução, é a né? única, É a né? única É, solução. Mas em outras, é ele melhor. ele traz outras consequências, né? E quando eu estava aí numa fase, num dos escritórios, no meu escritório, que eu tive durante alguns anos, a gente acompanhou várias famílias e mulheres que se divorciavam. Então, cenas desfeitas, né? E uma coisa que a gente falava é que a gente precisa, como mulher, a gente precisa se preparar. A mulher vinha falar para mim, porque eu quero me divorciar, porque o meu marido não me ajuda com os meus filhos, porque ele também não ajuda em casa com nada, não sei quanto ele ganha e tal. E aí eu falava, então, se você se divorciar agora, como que vai ficar a sua vida? Vai melhorar esses pontos? Quer dizer, você vai ter os seus filhos, né? Aí estava justo na guarda compartilhada, aquela questão quando começou. Você vai ter uma casa diferente, você vai ter despesas para você, ele vai ter as despesas dele. Quer dizer, como que a sua vida vai ficar melhor se esses são os problemas com o divórcio? Eu falava que a mulher tem que Foi parar e parar e se pensar. preparar, porque às vezes é questão de divórcio, mas na maioria das vezes É uma é um conciliação que não caminho mais aconteceu. difícil, mas É possível. Uma é uma conciliação que nem conciliação. sempre as pessoas estão E eu dispostas, tenho porque assim, também é difícil, e eu né? tenho inúmeros exemplos de casamentos que quase foram, mas que não foram. Ai, que bom. E que tá Então, tudo assim, bem. eu sei que a maior parte que a gente vê aí Infelizmente, as estatísticas mostram, né? Mas bem perto de mim, o que eu vejo, assim, é que tem muitos casamentos que conseguiram. Legal, legal. E esse Não equilíbrio, sem sofrimento, sem claro, renúncia, não. sem perdão, enfim, mas Mas trazendo, a gente acabou entrando no divórcio, né? Mas muito para falar sobre esse posicionamento da mulher, né? Então, quando eu olho para você, para sua história, para o teu casamento, para tua casa, me traz esse olhar de um equilíbrio mesmo, que é uma coisa muito bonita, né? Mas não é a realidade de todas as mulheres, porque a gente precisa se posicionar o tempo todo e nem sempre esse posicionamento é visto de uma forma positiva, né? deixa eu complementar. Eu acho que às vezes a gente quer fazer mais do que a gente precisa. E talvez isso seja outro segredo, né? Falei que não era um segredo só, mas eram algumas. Eu acho que essa também é uma questão que a gente, como mulher, não consegue fazer tudo sozinha. A gente, como pessoa, como profissional, eu, como advogada, eu não consigo resolver o problema do meu cliente. Eu, como assessora de investimento, não sei tudo, não tenho uma única resposta. A gente precisa de Eu preciso parceiros, de pessoas. buscar, eu preciso fazer conexões, eu preciso buscar, pedir ajuda. E eu acho que quando a gente está no relacionamento é exatamente isso. Você tem um relacionamento com uma outra pessoa que você tem uma parte que é a sua responsabilidade, e a outra parte não é. Quando a gente quer fazer muito, a gente, além do que a gente precisa, né? Eu acho que A gente traz uma história, a Gi pode ajudar a gente a falar sobre isso, que é o da supermulher, né? Alguém disse em algum momento, na última década, principalmente, de que nós seríamos a supermulher. A Mulher Maravilha, né? Que é assim, né? A supermulher, a Mulher Maravilha. E isso ficou pesado, ficou, "Puta, uau, eu sou a Mulher Maravilha, aquele corpo, aquela vitalidade, né? Aquela competitividade profissional e que isso foi para dentro de casa, e aí a gente ficou exacerbadamente. Existe essa palavra? Então, é, muito, muito, muito. muito, muito, muito.
Muito, e não precisa, não tem essa Costuma-se necessidade. falar, no caso, que a gente pega um pouco mais da área do lado masculino pra gente, né? Porque a gente cria essa força. Às vezes, a gente quer ser feminina, mas a gente não consegue. E não dá para falar em perfeição quando você trabalha fora e tem filho pequeno, por exemplo. Está ou não no relacionamento, porque ser mãe sozinha é mais difícil do que ser mãe dentro de um relacionamento, né? Sozinha. Então, quer dizer, não dá essa coisa, você não consegue fazer tudo. Então, você tem que parar, você tem que saber você tem que se conhecer, tem que saber os seus limites, você tem que pedir ajuda, você tem que fazer boas escolhas, né? Quem vai te acompanhar profissionalmente, quem vai te acompanhar na intimidade. Para você não olhar e falar assim, e agora? Tô sozinha, acabou, né? Ou talvez nem reconhecer que precisa de ajuda, tá assim, No carregando Super Mulher, na super mulher Super, aqui. na Mulher Maravilha. Eu já quebrei alguns pratos, não sei vocês, mas essa história de girar todos os pratos ao mesmo tempo, esquece. Os meus pratos que ficaram são pratos de valores inegociáveis. Eu falo muito sobre isso, né, nas nossas interações na empresa, porque tanto nas relações profissionais quanto nas relações com os meus filhos, a gente não pode lutar todas as lutas, não dá para brigar. Tá ferindo meu valor, tá ferindo a minha ética, tá ferindo. Não. Então, ok, você vai abrir mão e vai seguir. Tá ferindo? Aí não, aí você entra como uma leoa na briga. E aí, ok, né? Porque faz sentido, você tá criando um propósito para deixar um legado. Agora, não dá para ficar girando todos esses pratinhos o tempo todo, porque isso faz o que a Gi falou, faz a gente perder a feminilidade, a gente acaba ficando muito masculina e a gente é assim, né? Eu falo porque eu sou assim, né? Sou Isso super tem um feminina, peso enorme nas eu costas. sou super feminina, tal, mas tem alguns momentos que eu tenho essa energia do masculino e pra não sei o quê, de resolver. E quando vê, aí você fala, opa, para, calma, respira. Meu pai, do alto da sabedoria dele, ele já faleceu, ele falava assim, filha, a gente faz o que dá. Quer mais sabedoria do que isso? Quer dizer, não adianta. Eu falava, mas pai, a gente vai fazer isso e não sei o quê e tal. Calma, filha, a gente faz o que dá. Dá, a gente não faz. É isso, quer dizer, no dia, na vida, na A gente profissão, no tem que relacionamento. aceitar. É isso. Então, meu irmão repete muito isso, aí eu respiro e falo, meu, a gente tem que fazer o que dá, o que não dá. Mas dá um E comichão aí, assim, fazer o que dá, né? Porque a gente gosta de, Quer como, fazer tudo. né? a Como gente diz vê a minha, Quer possibilidades fazer e tudo. oportunidades em todos os lugares. como diz a É minha avó, isso. de 95 anos, eu tenho uma avó viva, gente, Nossa, que graça. 95 anos. Precisamos a resolver. A resolver, vó, é a resolver. Tá bom, nós vamos a resolver. Porque ela gosta das coisas assim. Então, é ancestralidade. Isso já vem, imagina, de quando que vem essa história de resolver as coisas. De ser o arrímel de família. Que toma conta de tudo. É a minha avó paterna. Danada. Lúcida ainda, minha filha. Fala pra ela que ela não pode, que ela não vai. O que? Eu mando tudo aqui, sou eu que pago essas contas, não sei. Precisou, né? Em algum momento ela precisou manter essa 95 anos. Olha, vitalidade, cheio de. Gi, fala um pouquinho pra gente aqui, se a gente complementou, né? Entrou no assunto já e discutiu e conversou, não foi uma pergunta só. Mas eu quero que você fala para mim um pouquinho do teu olhar, né? Do que te permeou e que te trouxe até aqui nesse caminho, né? Porque a caminhada ela não é simples nem fácil para todo mundo, né? Em algum momento você sente cansaço, você se sente. A gente tem muito a história da síndrome da impostora, de que eu não sou capaz. E nós somos capazes, você já tem o que precisa, você é perfeita, você é linda, né? E como que você traz isso nessa caminhada de 35 anos ali Olha, para chegar aqui? agora passou até um filme aqui na minha cabeça. Porque esse negócio de banco, de falar com pessoas, de fazer esse tipo de organização, é uma coisa que eu tinha dentro de mim desde que eu tinha lá meus 10 anos. Eu sempre quis trabalhar numa agência bancária, na Era um época. sonho. Era um sonho. E alguém lá atrás, uma vez eu falei, eu quero trabalhar em banco e tal. Simplesmente olhou para mim e falou assim: quê? Trabalhar em banco? Coitada.
Eu falei, o Sim, quê? porque é Como masculino, assim? era só para meninos. Vou trabalhar em banco, você vai ver. E foi. E comecei a trabalhar em outros lugares e tudo mais. Até que um dia eu estava trabalhando nesse lugar, me deu uns 5 minutos, eu falei assim, avisei, eu não sou de faltar em trabalho, eu sou uma pessoa muito responsável. A partir do momento que sou contratada para trabalhar e fazer tal coisa, é isso que eu vou fazer. Eu estou sendo paga para isso. Eu cheguei e falei assim, olha, amanhã eu não vou vir trabalhar nesse outro emprego. Não, mas por quê? Falei, eu vou trabalhar em banco. Aliás, eu não vou voltar mais, porque eu vou arrumar um serviço em banco e aí vocês vão ter que colocar outra pessoa no E você tinha lugar. quantos anos? Eu tinha 19. Mas tem alguma coisa certa? Eu falei, não, hoje não tem, mas Mas vai vai ter. ter. Todo mundo achou que era loucura da minha cabeça. Apesar que, se você for pensar mesmo, realmente era, né? Um pouco de Uma coisa loucura. doida. Mas assim, o que que eu fiz? Eu morava em Morungaba e eu tinha que eu ia para Itatiba para procurar um serviço em banco. E aí eu fui em todos os bancos da cidade. Fui em Antigamente levava todos. currículo, né? Conversava com Não, o era gerente. fazer ficha, não era nem currículo, né? Era fazer ficha. Eu fui em todos os bancos. E aí eu lembro que o último banco que eu fui foi no Bradesco, e o Bradesco falou, não tinha vaga, tal, não sei o quê. Falou assim para mim, você já foi no Bamerindos? Eu falei, Bamerindos? Aí, nem vá nada, banquinho de esquina não vai dar nada. Aí eu saí, eu pensei Bamerindos, comigo. banquinho de esquina. Eu falei, pensei comigo. Falei, desde quando alguém fala para eu fazer ou não fazer alguma coisa? O que que eu tenho a perder? O não eu já tenho, mas é lógico que eu vou lá. E realmente foi lá que eu fui. Fui lá, tinha um cara lá trabalhando, era o gerente, mas eu era tão meninona, gente, eu não sabia nem pegar no telefone. Então vai vendo o que Deus preparou na minha vida. Ele estava no telefone e tal, ele desligou, ele falou, pois não. Falei, posso falar com o senhor? Falei, pode. Aí eu sentei, ele pegou e falou assim para mim. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso trabalhar, eu quero muito trabalhar com vocês, e eu quero saber se o senhor me dá essa oportunidade. Mas, de novo, gente, eu não tinha capacidade nenhuma para falar tudo aquilo que eu falei, porque eu era uma meninona, chucra de tudo. Aí ele pegou e falou assim... Foi antes ou depois da Rainha do Rodeio? Foi bem depois, foi bem depois, isso foi bem Nossa, depois. Carol, entregando segredos, Foi né? bem Adorei. depois. Gente, Aí ele linda. pegou e falou assim, mas alguém te mandou aqui? Eu falei, não. Aí expliquei para ele que eu precisava trabalhar, que eu queria trabalhar num banco, que eu não tinha os requisitos A necessários. verdade estava prevalecendo, né? Eu tô Não aqui. tenho requisito necessário, mas assim, eu tenho força de vontade. E se o senhor me dá uma oportunidade, eu vou voltar a estudar. E o que o senhor faz aqui? Eu sou gerente da agência. Eu falei, quem sabe um dia eu não me sento no lugar do senhor? Pronto. Isso foi a cereja do bolo. Ele falou, não, eu quero essa menina aqui. Falou assim, mas pegou o petulante. telefone, chamou o administrativo, prepara o documento dessa moça, ela começa terça-feira. Ele falou, mas como assim? Não tem vaga, não sei isso, não tem aquilo. Ele falou, olha, eu não sei como ela soube, mas a hora que ela chegou, eu estava no telefone com uma funcionária que acabou de pedir demissão. Então, olha aqui, chega a que eu fiquei vaga arrepiada. Olha aqui, é gente. dela. Mas ela não sabe, né? A gente tá vendo que não tem problema, a gente ensina, ela vai aprender, porque ela falou que ela quer o meu lugar. Então, se ela quer o meu lugar, eu tenho certeza de que é uma boa contratação e um dia eu vou ver ela ainda sendo gerente da agência. Olha só. Então, foi dessa forma que eu entrei no banco, lá em Itatiba. E passou-se muito tempo, e aí, acho que nos 3 últimos anos, quase para fechar minha agência, né? Quando minha agência foi incorporada, ele apareceu lá, que queria ver a gerente lá, que ele tinha dado a oportunidade, se eu estava como líder. E eu era líder, né? Eu fui a gerente da agência. Então, ele falou, olha, essa realmente foi uma contratação que eu fiz, assim, certeira. Mas eu posso falar para você que em todos esses momentos aí foi Deus que me conduziu. Porque eu até me emociono. Porque humanamente impossível acontecer o que aconteceu. Mas a minha fé, Tem os que não querem, né? a minha fé foi tão grande, foi tão grande. E eu coloquei dentro de mim que eu era capaz, e Deus foi lá e abriu as portas e colocou eu onde eu tinha que estar. E chegando dessa forma, eu fui agregando, fui crescendo, fui, né, mudando. E tanto é que hoje eu tô aqui, ó, e tive a oportunidade, a Ana me chamou para trabalhar com vocês, fazer parte da Linces, e eu tô muito feliz, eu
trabalho, eu sou espontânea da forma, eu sou desse jeito mesmo. Todos os Quem dias, trabalha com comigo esse já brilho, conhece que eu sou desse jeito. com essa simplicidade, E tudo que eu com essa faço é verdade. direcionado com E é Deus. isso que chama atenção no cliente, né? É desse vê jeito. transparência na Espontaneidade. Gi, né? Não tem, uma máscara, né? E não tem Ela como é o eu que ela é. contar 30 vezes a mesma história se eu ela não estiver for verdade, mentindo. claro. Entendeu? Não dá para enganar todos o tempo É lógico que todo. eu cortei bastante coisa aí, que senão o negócio ia se estender muito. Mas, assim, é muito impactante isso. Isso é muito impactante, que foi, na verdade, o que mudou totalmente a minha vida, porque eu vim de uma família muito simples. Então, hoje, eu olho para onde eu vim, aonde eu estou, e eu sei que eu ainda vou chegar. Onde a gente vai caminhar, para onde a É gente tá uma caminhando. coisa que, se não for Deus, não é Não para se ser, não se explica, explica. Gente, é um brilho tão lindo. Entendeu? Ai, maravilhosa. E é isso, né? O quanto na nossa caminhada a gente encontra pessoas. Tem gente chorando aqui do lado, não queria falar, não. Eu falei. Em todas as gravações tem, né? Um derruba as coisas, o outro chora. Mas é isso, é emoção, a flor da pele, a vida como ela é e as coisas acontecendo do jeito que elas precisam acontecer. E como é gostoso a gente conhecer as histórias e profundamente, porque a gente, principalmente hoje, a gente vai lá nas nossas redes sociais e da própria Lince, né, construindo e falando da nossa parte profissional, da nossa capacidade, a capacidade explícita, que é essa capacidade que a gente tem de técnica mesmo, e fala, e as pessoas começam a conhecer o que a gente faz, né? Mas quem nós somos e por que nós fazemos certas coisas, né, fica muito no superficial. E para O mim não técnico, funciona. todo mundo faz igual, né? Assessor de investimentos, todo mundo tem muito. Todo mundo passou na né? prova, todo mundo Você fez. E o que né, que vai... Mas o que vai te diferenciar? Exatamente essa personalidade que a gente tem. E eu acho que o que a gente tem que entender é isso, que tá tudo bem a pessoa não gostar da Gislene e querer uma pessoa oposta a ela. Sim. Ok, porque tem mercado para todo mundo, mas tem o cliente que gosta de ser atendido pela Gi, com esse jeitinho dela. Claro, E sim, pra isso. que é mais pessoal ainda. Por isso que a que nossa tem um olhar- equipe eu acho que é tão distinta assim, e eu acho que tá fazendo tanto sucesso e a gente Sucesso, está crescendo tanto. tornando um grupo Porque tão a gente tem forte. pessoas com características muito, muito opostas. Muito opostas, verdade. E me deixa muito feliz fazer parte desse time também, né? Que a gente está conversando e fica se elogiando. Gente, é assim mesmo, porque a mulherada aqui adora. Porque, na verdade, a gente entra levanta e no dia a chora. dia, a gente vê a pessoa trabalhando, mas ninguém sabe da vida de cada A um ali, não. profundidade, A né? profundidade, a história, o que moveu, como chegou. Não tem essa dimensão, né? Olha, eu não estou contando aqui para vocês a minha história, né? Porque não é o fórum, mas no primeiro episódio eu falo sobre mim, sobre a minha história. Então, se vocês quiserem voltar lá, né? Vocês vão saber um pouquinho. É muito um monólogo, eu estou sozinha, conversando eu e vocês. E foi o podcast mais difícil de fazer. Primeiro porque perguntar, todo mundo fala assim, você comandar e fazer as perguntas é difícil. Mas responder É mais difícil é mais responder. difícil, né? Porque eu estou conduzindo. Então, Sim. E quando você pergunta, você responde, você mesmo faz todo o processo. Então, vale a pena. É o primeiro episódio da segunda temporada, né? Que foi quando a gente foi pro YouTube, porque na primeira temporada estávamos só no Spotify. Então, procurem e ouçam, porque é uma construção de informações até a gente chegar aqui, mostrar esse posicionamento e sempre falando sobre nós mulheres, né? Não que a ideia não é separar os homens, nem desvalorizar, não é nada disso. Faz parte do nosso contexto, mas um olhar de estou ajudando e valorizando as mulheres que estão à minha volta e que caminham comigo. Porque a gente tem dores parecidas, a gente tem olhares parecidos sobre a vida, e aquilo que eu não estou enxergando, eu vou aprender com essa mulher forte, com essa mulher incrível e com essa mulher poderosa que está à minha volta. Eu não vou competir com ela. Não quero ela como minha inimiga, eu quero ela como minha aliada. Sim. Né? Em muitos casos, como uma irmã, uma amiga, uma mãe que nós nunca tivemos.
Eu tenho, tá, gente? Mas senão daqui a pouco minha mãe fala, como assim uma mãe que nunca teve, não sei o quê, dá aquela confusão na casa. Não, mãe, te amo. Mas é isso, né? A gente nem imagina o tamanho da contribuição e o quanto a gente muda a vida das pessoas, né? Com uma atitude, um olhar, um abraço ou uma Sim, oportunidade. sim. Né? Eu passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Quantas pessoas a gente já não capacitei, não fiz a mesma coisa, porque fizeram comigo. Mas a gente precisa ter esse olhar atento, precisa ter esse olhar integrativo, do todo, né? Não buscar a própria felicidade, né? É isso. Mas é difícil, é bem difícil, porque a gente se esvazia, né? Mas é um hábito, eu acho que a gente cria. Olhar o que pode dar certo, quem precisa de quem, onde que estão precisando de alguma coisa. Eu acho que a gente vai treinando o nosso olhar e a gente vai fazendo isso, acho que de maneira Sabe, mais natural. trazendo um pouquinho aqui para mim, isso até me emociona um pouco. Eu vejo esse olhar, né, no Henrique, quando eu vim para a Lince, né, com muito cuidado aqui, assumindo algumas posições, fazendo umas coisas, mas ele tem esse olhar acolhedor, né, de eu tô te vendo, eu tô te olhando. Aí às vezes a gente até fica, a gente se constrange porque é um olhar profundo mesmo, é um olhar dentro da alma. E aí você se sente seguro. Então, quando eu falo que esse comportamento, né, trazendo para a empresa agora, ele vem das pessoas que estão aqui, tanto na liderança e na gestão, né, e a gente tem aqui a própria Angélica, que está no corpo de líderes e diretivo, que traz esse olhar cuidadoso da necessidade de cada um. Por mais que sejamos todos assessores, mas somos todos assessores diferentes, pessoas diferentes, com experiências diferentes e necessidades diferentes. Então, quando a gente se dispõe a fazer isso, dá mais trabalho? Dá. Né? É mais difícil do que outros escritórios que a gente ouve por aí, que bota todo mundo no mesmo balaio e faz aquela confusão toda? E dá o mesmo trabalho você pensar, mas e se eu fizer isso, investir nessa pessoa e tratar bem essa pessoa e ela for embora e ela me deixar? Dá o mesmo trabalho pensar isso e olhar sempre para a situação achando o que vai acontecer de ruim, o que pode dar errado, e você olhar para a situação e pensar eu vou que dar o meu melhor. pode dar certo. Poxa, e se eu der a oportunidade e essa Como deu certo. menina realmente chegar na cadeira de gerente? Se eu der a oportunidade para o assessor e ele realmente entregar e a minha empresa crescer junto com ele. Então, dá o mesmo trabalho. Agora, a vida é muito mais leve quando você pensa no que pode dar certo do que quando você pensa no que pode dar errado. Porque isso claro. te limita e vai te deixando É meio... a mesma coisa do copo cheio e do copo vazio, Exatamente. né? Do copo Então, meio cheio e meio vazio. Gente, uma delícia de conversa, né? E a gente começa a falar Vai e longe. vai longe, olha assim, só para avisar. A gente já passou 30 minutos. Quem que tá aqui no meu backstage? É backstage que fala? A minha... Então, gente, eu falei 30 minutos, nós já Já estamos foi. neste episódio falando 50 minutos. E eu ficaria mais 1 hora. Então, eu quero voltar aqui agradecendo, né, vocês por se permitirem, por a gente sentar e conversar sempre, né? É um privilégio fazer parte desse time, porque todas as vezes que eu chamo, né, ou que eu levanto a mão, eu sou ouvida também. E por isso a gente está criando uma relação aqui muito gostosa e positiva. Mas o importante, o meu propósito, sempre, meu propósito, que eu falo que sai do útero, né, do nosso âmago, ele é para servir, né, e talvez não alcançar uma quantidade muito grande de pessoas, mas alcançar profundamente uma pessoa, a ponto que a gente possa mudar a vida dela, ou dar novas chances, ou dar novas possibilidades, e uma troca que seja significativa. Né? Então, eu acredito muito nesse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui com o Ela Podcast. Passaram mulheres incríveis aqui com histórias sensacionais. Então, todos vocês que tiverem oportunidade, assistam esse capítulo até o final, esse episódio, essa temporada, que foi patrocinada pela Lince Investimentos.
graças à nossa CFO, e depois o Henrique me mata. Brincadeira. Obrigada. Para falar um pouquinho e trazer conhecer um pouco mais sobre essas mulheres incríveis que tá à frente, né, do nosso trabalho. Então, Lince, muito obrigada por essa oportunidade de ser patrocinador dessa temporada. Os meninos, né, estão convidados. Eu vou falar alguns nomes aqui para ver: o Lucas, o Caio, o Henrique, o Gustavo, o Adriano, o Everton. Olha quanta gente! O nosso time. Nós fizemos aqui em 2 episódios, né? Olha só quando eu falo que tem mais homens do que mulheres, óbvio. Colocar mais homens aqui de uma vez. Não vai Senão, dar. colocar de 2 a 2, a gente vai ficar 2025 inteira aqui. Só com eles. Só com ele, já tá com ciúme, gente, mas é isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu vou deixar um espaço, então, depois de agradecer a Lince mais uma vez pelo patrocínio oficial dessa temporada, que vocês deixem os seus contatos, como as pessoas te encontram, uma mensagem final que vocês queiram deixar antes de eu finalizar aqui esse episódio maravilhoso. Obrigada, Carol. Foi uma delícia bater papo, que foi isso que a gente fez, a gente bateu papo. Eu tô no LinkedIn, no Instagram, como Angélica BR, e eu quero ressaltar a importância da gente olhar sempre com um olhar positivo, né? As coisas podem dar certo e podem dar errado, mas eu creio que a gente está no lugar onde Deus queria que a gente estivesse. Então, se a gente está lá, a gente tem um propósito e a gente vai cumprir esse propósito, né? Então, que a gente seja otimista, que a gente seja positivo e que a gente confie em Deus, porque o propósito dele vai se cumprir na nossa vida. Obrigada, foi muito gostoso. Ai, muito obrigada. Você está no LinkedIn como Angélica ABR. Angélica ABR, não vamos esquecer, né? Ou Depois Angélica Blanco, né? No LinkedIn, acho que é Angélica Blanco. E no Instagram, Angélica ABR. Tá, eu vou deixar nas descrições direitinho para vocês Facilita. acompanharem aqui. Responsável, head da área de planejamento sucessório. A ideia não é trazer todas as especificidades técnicas, mas sim quem vocês são, quem nós somos como pessoas e mulheres incríveis. Isso aí. Bom, agradeço a você e agradeço a Lince pela oportunidade. Foi muito gostoso a nossa conversa aqui, a nossa troca, né? Sim. Eu realmente vou confessar porque eu estava meio nervosa, mas passou tão rápido que eu nem vi. Eu falei, vai ser rápido, gente. Foi muito rápido, foi muito gostoso, muito prazeroso. E quem quiser me encontrar, eu estou no LinkedIn como Gislene Lima. Só me chamar lá, tá bom? É só me chamar, gente, que eu vou Só me fazer a chamar, carteira, a gente vai que a papear. gente vai conversar. É isso, muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada, Lince Investimentos. Para quem ainda não me segue, segue nas redes sociais, Carol F. Ken, no LinkedIn Carol F. Ken. Siga, compartilhe para as amigas e as inimigas. E até o próximo episódio ainda desta temporada. Obrigada. E eu vá numa coisa. É isso.